Salve terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem, com saúde, guardando o distanciamento social tão necessário nessa hora complicada. É com muita alegria que eu volto a falar com vocês, meninos, e gostaria de dizer o que foi que eu pensei para essa nossa primeira aula, certo? Pensei em fazer um resgate do que nós vimos naquelas aulas presenciais. E um dos primeiros assuntos que nós discutimos foi exatamente esse aqui, ó, a chamada América Latina, certo? Observa que aqui embaixo eu coloquei o trecho de uma musicazinha chamada Latinoamérica, de uma banda porto-riquenha chamada Calle 13, que eles dizem mais ou menos assim, que a América Latina é um homem sem pernas, pero que camina, ou seja, é um homem que não tem pernas, mas mesmo assim caminha, certo? Vamos nessa. Antes da gente começar a discutir sobre a América Latina, eu gostaria que vocês observassem esta figurinha que eu coloquei aqui no canto. Ela representa o Parque Memorial da América Latina, que fica em São Paulo, e é uma escultura imensa de um arquiteto brasileiro famoso, mas já falecido, chamado Oscar Niemeyer, onde a América Latina aparece como uma ferida aberta e sangrando. Isso diz muito sobre o nosso passado, certo? Então, dito isto, vamos seguir com o assunto. Primeira coisa que nós temos que fazer é definir corretamente a América Latina. Os senhores sabem que quando a gente estuda a América, o continente americano, a gente pode adotar várias formas de divisão. E quando a gente fala em América anglo-saxônica e América Latina, a gente está adotando uma divisão mais cultural. E uma das definições possíveis é essa daqui, ó, em que a América Latina é uma região do continente americano que engloba os países onde são faladas primordialmente línguas românicas, como o francês, o espanhol e o português. Nós temos que discutir alguns aspectos geográficos, olha lá em cima, relevantes sobre a América Latina. Primeiro é a sua localização geográfica, tá? Estamos falando da porção do continente americano que se estende desde a fronteira do México com os Estados Unidos, portanto, desde o Rio Grande, não é, até lá embaixo, o extremo sul da América do Sul, a chamada Terra do Fogo. Segundo, que na porção do continente americano, nessa porção do continente americano, melhor dizendo, vivem cerca de 586 milhões de habitantes em mais de 21 milhões de quilômetros quadrados. Isso dá uma densidade demográfica, e só lembrando, meninos, densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Os países latino-americanos apresentam várias características em comum. Uma delas é o seu passado colonial. Todos os países foram ex-colônias de metrópoles europeias. A forma de ocupação, a forma de colonização desses países foi a de colonização por exploração. É aquela na qual o interesse do colonizador é retirar o mais rápido e em maior quantidade possível aquilo que lhe interessa. Não havia, portanto, uma preocupação em se desenvolver um mercado interno, e a América Latina sofre ainda hoje as consequências disso. Há uma grande concentração de terras nas mãos de uma elite agrária, uma elite rural. Além disso, nós temos profundas desigualdades econômicas. Riqueza e pobreza convivem lado a lado na América Latina. Ainda há alguns dados relevantes que precisam ser lembrados. Primeiro, que a religião predominante é o cristianismo, e marcadamente católica, sobretudo nos países de colonização espanhola. A maior parte da população é formada por jovens de até 30 anos de idade. 80% da população já vive em cidades, portanto, 80% da população é urbana. As principais atividades econômicas são agropecuária, mineração, turismo e extrativismo vegetal. E o maior bioma é a floresta amazônica. Para concluir esse nosso primeiro vídeo sobre a América Latina, nós vamos ver as divisões dessa região. E a primeira delas, que é a que engloba o México e as Guianas, é o que a gente chama de América Central. Essa América Central pode ser dividida em duas porções. Uma porção istmica, que é aquela porção continental, e uma porção insular, que é aquela formada por ilhas. Há um outro aspecto que a gente precisa lembrar, que o Suriname e as Guianas, que são países independentes,
que, embora estejam na América do Sul, eles são muito mais parecidos do ponto de vista socioeconômico com os países do Caribe. Segundo, nós temos a América do Sul. E a América do Sul pode ser dividida em América Andina, formada por aqueles países cortados pela Cordilheira dos Andes, não é? Como a Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Chile, a Bolívia e o Equador, não é? E a América Latina, que são aqueles países da Bacia do Prata, não é? Paraguai, Uruguai e Argentina. Observe que normalmente o Brasil não aparece nessa classificação, embora a gente tenha a Bacia do Paraná também, certo?